Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar os nossos devocionais do final do ano. Todo dia, bem de manhãzinha, aí nós vamos enviar um videozinho no seu WhatsApp, pelo Facebook, vamos postar no YouTube. É uma forma aí de nós permanecermos perto do Senhor em dias tão agitados que são essas semanas aí que antecedem o final do ano. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos a pensar um pouquinho sobre as resoluções de ano novo que nós fazemos. Todo final de ano, todo final de um ciclo, todo final de uma época, nós costumamos planejar a próxima etapa de nossas vidas. E dentro desses ciclos, talvez o que mais chame a atenção são justamente essas viradas de ano. O momento que estamos vivendo é esse. Nós vamos mudar de um ano para outro. Nós saímos de 2020 e entramos aí em 2021. Como sempre, nós fazemos planos, nós fazemos as chamadas resoluções de ano novo. Então eu vou fazer tal coisa. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você já tem na ponta da língua algumas das suas resoluções. Você já tem na ponta da língua alguns dos seus planos para 2021. Eu tenho os meus. Não é errado ter planos e nem é esse o propósito do nosso devocional essa manhã. Mas o propósito é convidar os irmãos a refletirem biblicamente sobre os planos e traçarem essas resoluções numa perspectiva correta. Para isso, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos aí tem uma reflexão bem rápida no Salmo 8. O Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando vejo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nós fazemos planos e resoluções porque nós somos seres produtivos, nós produzimos coisas, nós produzimos dinheiro, nós produzimos cultura, nós criamos, nós inventamos. Isso faz parte do ser humano. O ser humano foi criado por Deus para produzir, o ser humano foi criado por Deus para cuidar da terra, né? Lembrem lá em Gênesis, quando Deus colocou o homem no jardim, Deus colocou o homem no jardim para quê? Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Então quando Deus cria o homem, Deus põe no homem um desejo produtivo, um desejo de criar coisas, um desejo de planejar e executar coisas, e ao mesmo tempo também põe no homem uma capacidade de criar e executar coisas. É justamente nessa perspectiva de termos possibilidade de criar coisas é que nós fazemos as nossas resoluções de ano novo. Afinal de contas, as resoluções são justamente de coisas que nós podemos produzir. O salmista aqui, esse é um salmo de Davi, enxerga o homem como um ser produtivo, enxerga um homem como um homem que faz, planeja e executa coisas. Mas ainda assim, ele enxerga o homem a partir de uma perspectiva diferente da que nós costumamos fazer as nossas resoluções. Vamos lá. Primeira coisa que é interessante aqui nesse salmo: Davi olha para o Senhor. E a partir do Senhor, ele faz a sua antropologia. Ele começa dizendo que o Senhor ele é admirável sobre toda a terra e ele criou todas as coisas. Se o Senhor criou todas as coisas e ele tem o seu nome admirável sobre a terra, então todas as coisas foram criadas para a glória do Senhor. O Senhor, inclusive, faz coisas para confundir aqueles que são sábios, né? O Salmo diz que o Senhor ordena a força da boca das crianças e dos que mamam, ou seja, daqueles que sequer sabem balbuciar palavras. O Senhor suscita louvor para si mesmo, justamente para confundir os seus inimigos.
salmista então diz que o Senhor é glorificado. Por quê? Porque o Senhor é Criador, porque o Senhor fez o nome dele admirável. E diante dessa criação, o salmista diz que olha para as estrelas, olha para o universo, então ele percebe que o homem, diante de tudo isso, não é nada, o homem é menos do que nada. No entanto, por graça do próprio Deus, o Senhor concede ao homem essa capacidade de produzir, essa capacidade de criar, de planejar e de executar planos. Apesar do homem não ser nada diante de tudo isso, diante de tamanha glória do Senhor, o Senhor fez do homem pouco menor do que os anjos e deu domínio ao homem sobre toda essa obra criada que nós vemos na terra. Então nós vemos toda a criação do Senhor e o Senhor colocando o homem para dominar essa criação. Dominar significa produzir. Dominar significa planejar e executar, criar. Tudo que o homem produz aqui na terra é fruto é um produto dessa graça que o Senhor concede ao homem. De certa forma, nós produzimos e nós podemos produzir porque o nome do Senhor, então, é admirável sobre toda a terra. E porque por ele ser admirável sobre toda a terra, por ele ter toda a glória, ele ser o Criador, ele pode nos conceder essa capacidade e esse desejo de produzir. Esse desejo de criar e de pensar resoluções e de pensar formas de concretizar essas resoluções. Então, irmãos, as nossas resoluções, as coisas que pensamos a respeito do futuro, a nossa capacidade produtiva, e aqui o salmista diz que o Senhor fez com que os homens pudessem dominar sobre as ovelhas e os bois, os animais do campo, as aves do céu, peixes do mar, enfim, toda a criação de alguma forma está sob o domínio do homem para que o homem produza coisas para a glória do Senhor. Por quê? Porque a criação foi feita para a glória do Senhor. E as nossas resoluções de ano novo, as coisas que planejamos para 2021, estão dentro desta produção cultural que o salmista enxerga no homem. A diferença, irmãos, é que muitas vezes nós enxergamos a produção cultural nos nossos planos a partir de uma perspectiva da nossa própria grandeza. Então eu planejo coisas e eu penso coisas e eu crio essas resoluções para que o meu nome seja glorificado, ou ao menos pensando na minha própria força. Quando nós deveríamos pensar tudo isso a partir da glória do Senhor. Faça as suas resoluções dessa forma. O Senhor é glorificado sobre toda a terra. E a tua capacidade produtiva, a minha capacidade produtiva, a minha capacidade de planejar resoluções, de cumprir e concretizar, executar essas resoluções, elas estão ligadas à glória do Senhor. Não é possível concretizar nada de uma maneira que glorifique o Senhor se nós não pensarmos a nossa própria capacidade de sermos resolutos, de fazermos planos a partir da glória do Senhor. Quando você for fazer seus planos, suas resoluções de ano novo, pense que o Senhor fez todas as coisas e que você pode, então, fazer essas resoluções e cumprir algumas dessas resoluções porque o Senhor te deu capacidade de fazer. O Senhor criou a terra toda para a glória dele, o Senhor fez toda a criação para a glória dele. Então a forma como você se relaciona com a criação para produzir alguma coisa, o seu material de trabalho é essa criação de Deus, que foi criada para a glória de Deus. Não se esqueça disso. Porque se você se esquecer disso, você vai acabar se perdendo e pensando as coisas tendo você mesmo como centro, tendo o homem como centro. E nós somos especialistas em fazer isso, em nos colocar como centro das coisas. Nós devemos lembrar que tudo é para a glória de Deus, e o nosso material de trabalho então é para a glória de Deus, e quando fazemos as nossas resoluções, devemos pensar a partir da glória de Deus e tendo como objetivo final a glória dele. É isso que o salmista faz. Ele enxerga o Senhor, e a partir de enxergar o Senhor, ele enxerga o homem no lugar do homem, que é um mero mortal, que não merece nada, mas por graça de Deus tem capacidades. E essas capacidades então são usadas para a glória do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome sobre toda a terra. O começo do nosso trabalho, o começo das nossas resoluções, o começo dos nossos planos é o Senhor, e o fim também. Deus abençoe, uma boa segunda de trabalho, uma boa segunda de produção, seja no seu
no seu trabalho, enfim, na sua escola, na sua família, cuidando da sua casa, cuidando das coisas no seu emprego. Vamos pensar nessa perspectiva. E no finalzinho do ano, quando começamos a planejar as coisas para o próximo ano, vamos pensar absolutamente tudo nessa perspectiva. Tudo foi criado para o Senhor concedeu aos homens capacidade de cuidar das coisas do Senhor para a glória do Senhor. Deus abençoe, uma boa segunda e até mais, irmãos. Um abraço para